Vamos agora para a soma dos quatro. Na aula anterior, você aprendeu sobre o que é um TCC. Aprendeu também quais os principais tipos de TCC solicitados pela faculdade. Então, você já conseguiu entrar nesse universo já entendendo o piso em que você está pisando, ou que vai precisar pisar. Mas agora, nesta aula, eu quero apresentar para vocês uma forma muito simples de montar o seu tema de TCC considerando 4 elementos. E são esses 4 elementos que representam a soma dos 4. Eles são assunto central, local, finalidade e método. O assunto central é aquele assunto que você quer abordar dentro do seu TCC. Sabe, é como se fosse o núcleo de todo o teu trabalho. É o ponto exato que você quer focar dentro do teu trabalho de conclusão de curso. É como se fosse o tema principal, o assunto específico que você quer abordar dentro da tua pesquisa. Por exemplo, pode ser fases do luto, redes sociais, mídias sociais, uso de tecnologia, enfim, são assuntos gerais que você quer abordar dentro do teu trabalho. O segundo elemento é o local. A que ele se refere? Ele se refere ao lugar que você vai direcionar a tua pesquisa. E não precisa necessariamente ser um local físico, mas um contexto ou o cenário em que o teu estudo vai ser realizado. Pode ser uma localidade geográfica, alguma instituição, algum grupo de pessoas, um grupo específico de pessoas, ou até mesmo uma situação específica. Pode ser escolas públicas, ou no Brasil, ou em empresas de tecnologia, ou até mesmo no grupo A, em adolescentes ou em estudantes universitários, enfim. É o cenário, é o contexto em que você vai identificar o seu assunto central. Já o terceiro elemento diz respeito à finalidade. A finalidade é que vai dar o foco, é que vai dar o direcionamento para aquilo que você quer fazer. Como que isso funciona? Você precisa pensar, qual contribuição que eu quero gerar com o meu trabalho? O que eu espero dos meus resultados? É isso que vai dar esse direcionamento. Vou dar uns exemplos para ficar mais simples de entender. Por exemplo, desenvolvimento de tecnologias educacionais, promoção de políticas públicas eficientes ou formas de identificar fatores de risco. Para ficar melhor para você aplicar isso, sempre lembre, a finalidade dentro do teu tema de TCC vai ter um gancho, e o gancho vai ser algumas palavrinhas. Então, no desenvolvimento, então você pode começar a escrita da tua finalidade com no, na ou até mesmo como forma de. E o quarto elemento é o método. Qual o método que você vai utilizar dentro do seu trabalho de conclusão de curso? Você vai fazer uma revisão de literatura, você vai fazer um estudo de caso, você vai fazer uma pesquisa documental, enfim, o método precisa estar claro também dentro do teu tema de TCC. Então, como é que a gente vai organizar todos esses 4 elementos para já colocar lá na capa do teu trabalho para você já ter um TCC aprovado desde o tema? Vamos lá, eu vou te dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu vou juntar aqui os 4 elementos. O primeiro é o assunto central, vou colocar aqui saúde mental. O segundo elemento é o local. E aqui eu selecionei estudantes universitários. O terceiro elemento é a finalidade. E como finalidade eu coloquei como forma de identificar fatores de risco e proteção. Já método, eu selecionei o estudo de caso. Agora, como que eu vou montar tudo isso? Como que fica no final? Lembrando que você não precisa necessariamente seguir essa mesma ordem para montar o teu tema. Você pode mudar um ou outro de local, mas o importante é que tenha esses 4 elementos. Então, vou dar aqui agora um exemplo juntando todos esses pontos que eu falei aqui para você. Vamos lá. Saúde mental em estudantes universitários como forma de identificar fatores de risco e proteção. 2 pontos. Um estudo de caso em Teresina. Então, aqui a gente já tem uma junção de todos esses elementos para formar o tema de TCC. Eu já vou para um outro ponto. Vamos agora ver os 4 elementos. O primeiro elemento é o assunto central. Qual é o meu assunto central? Eu escolhi uso de tecnologia. O segundo elemento é o local. Qual o local que eu escolhi no ensino fundamental? Já o terceiro elemento, finalidade. Nesse caso, eu coloquei como forma de avaliar o impacto no desempenho acadêmico. E método, qual o método escolhido? Uma revisão de literatura. Agora, juntando tudo isso para formar o tema de TCC, fica da seguinte forma.
o uso de tecnologia no ensino fundamental como forma de avaliar o impacto no desempenho acadêmico. 2 pontos. Uma revisão de literatura. Pode juntar todos esses elementos do teu TCC para formar o teu tema. E ele já vai ser um tema bem delimitado. Então, você não vai ter aquele problema de, fiz um tema, não sei se está delimitado. Porque tendo esses princípios, aplicando todos esses 4 elementos, o teu tema já vai estar automaticamente delimitado. Você já deve ter ouvido falar sobre a pergunta de pesquisa. Se não, eu vou te falar agora. Todo TCC precisa ter uma pergunta de pesquisa que você pretende responder. Como é que você vai elaborar essa pergunta de pesquisa? E lembrando que pergunta de pesquisa é o mesmo que problema de pesquisa. Então, quando falarem para você a respeito de problema de pesquisa, você vai lembrar, problema de pesquisa é uma pergunta de pesquisa. Então, como é que você vai montar a tua pergunta de pesquisa? O princípio para essa montagem da pergunta é você transformar o teu tema em uma pergunta. Como que você vai fazer isso? Você vai, primeiramente, escolher como que você vai iniciar a tua pergunta. E isso vai depender muito de como que está estruturado o teu tema. Mas o importante é que a tua pergunta comece com uma dessas 3 palavras. Como, qual ou quais. Você vai escolher uma delas para formar a tua pergunta de pesquisa. Agora eu quero que você tenha entendido que toda pergunta de pesquisa vem de um tema bem delimitado. Não dá para você querer fazer uma pergunta de pesquisa totalmente diferente do teu tema. Ainda que você ache que está um pouco repetitivo, não tem problema. A ideia é essa, porque como diz Severino lá no seu livro de metodologia científica, um trabalho monográfico, um trabalho de conclusão de curso, ele precisa ter um tema, uma pergunta e um objetivo. E todos eles muito bem alinhados para que você não tangencie esse tema. Então vamos lá agora para os exemplos, aplicando essa técnica de desenvolvimento de pergunta de pesquisa nos exemplos que eu dei para vocês anteriormente. Então vamos lá. O estudo da saúde mental em estudantes universitários como forma de identificar fatores de risco e proteção. 2 pontos. Um estudo de caso em Teresina. Como que você vai transformar esse tema em uma pergunta de pesquisa? Da seguinte forma, eu vou escolher uma das 3 palavrinhas, nesse caso eu vou colocar quais e já vou desenvolver. Quais são os fatores de risco e proteção associados à saúde mental em estudantes universitários? E aqui tem uma minha pergunta de pesquisa totalmente alinhada ao meu tema já delimitado. O segundo exemplo foi o uso de tecnologia no ensino fundamental como forma de avaliar o impacto no desenvolvimento acadêmico. 2 pontos, uma revisão de literatura. Agora, como que eu vou transformar isso em uma pergunta? Lembrando, pega lá as 3 palavrinhas, eu escolhi aqui qual e vai ficar da seguinte forma. Qual é o impacto do uso de tecnologia no desempenho acadêmico de alunos do ensino fundamental? E aqui eu tenho a minha pergunta de pesquisa novamente bem alinhada ao meu tema delimitado. E eu quero que você aplique todos esses conhecimentos para que você consiga, de fato, ter um bom tema de TCC e uma pergunta de pesquisa totalmente alinhada ao teu tema. Já na próxima aula, a gente vai falar a respeito de como que você vai elaborar os objetivos do teu trabalho.